Olá! Vamos ouvir mais histórias? Histórias de Maria? Olha a ilustração da primeira história que eu vou ler hoje. Que será, não? A história chama-se O Abraço da Minha Irmã. Todas as pessoas necessitam de uma casa, mas sabemos que muitas não têm, o que é algo extremamente triste. Nosso lar é onde devemos ser acolhidos e protegidos, ao menos deveria ser. Tem gente que tem o abraço casa, é aquele em que se sente o calor da emoção, é aquele acolhedor que nos envolve com tanto afeto que ficamos em um estado de elevação espiritual. E era assim o abraço que minha irmã me dava. Ela não era a mais velha dos 9 irmãos, mas mesmo assim, com a falta de meus pais, assumiu as reuniões da família naquelas datas festivas. Não somente nas datas especiais, mas por qualquer motivo, sua casa era o centro das comemorações e sempre esperava a família para o almoço de domingo. Sua mesa era farta, dentro de sua simplicidade. Cozinhava divinamente. Certamente percebíamos todo o amor que havia colocado naquela refeição. Dizem que a energia que colocamos quando cozinhamos é transmitida para os alimentos. Assim, a digestão é boa ou não, dependendo de quem faz. No caso dela, eram só sentimentos sublimes. Mas ainda não falei sobre o seu sorriso. Não falei sobre aquela primeira imagem ao chegar em sua casa. Aqueles braços abertos e seu sorriso fácil e um super bem-vinda. Ela agia com todos nós desse jeitinho. Eram palavras mágicas que entoavam em meu ouvido como um bálsamo e me deixava completamente em estado de felicidade. Logo após, aquilo de que eu mais gostava era do seu abraço, bem apertado, regado de amor. Morava na casa onde nossos pais praticamente viveram toda a vida. Depois que eles partiram, a casa ficou abandonada. Ninguém tinha coragem de morar lá, pelas lembranças que tínhamos deles. Mas ela teve. Um dia resolveu recuperá-la e reviver aquele tempo de quando éramos crianças. Foi então que se mudou para lá e começou a arrumá-la. Pouco a pouco a casa ficava linda, cheia de estilo e personalidade. Ela tinha esse dom de transformar as coisas cinzentas em muita luz. Ela mesma arrumava o jardim, tirando as ervas daninhas, plantava grama e folhagens, semeava as flores, pintava as paredes. Era uma transformação infinitamente linda. Falava. A mãe e o pai devem estar orgulhosos de estarmos resgatando suas memórias. Adorava colocar a mão na terra. Esse dom era uma de suas milhares de qualidades. Bastava plantar alguma coisa e em poucos dias já se via os resultados. Tudo verdinho, cheio de vida. Cheio de vida como ela. Eu dizia, você tem mãos santas. Ela me olhava, dava um sorriso e me falava, acho que é porque gosto muito de mexer na terra. Seus olhos brilhavam quando via um móvel antigo. Adorava aquilo. Nós saíamos de vez em quando para garimpar alguma coisa naquelas lojas que vendem móveis usados. Quando achávamos algo interessante, ela vibrava, comprava e transformava aquela peça, tratava a madeira, pintava e ficava maravilhoso.
Às vezes ela era presenteada com algum móvel todo esculhambado. Eu perguntava: o que você quer com essa coisa feia? Deixa comigo, verá como vai ficar. Já tinha tudo impresso na sua mente. Incrível o resultado. O ex-dono, acredito, se visse a transformação, se arrependeria de ter se livrado da quinquilharia. Ela tinha tanto prazer em deixar a casa linda, aconchegante. Falava que a nossa casa era o reflexo de nossa casa interna. Isso explica porque ela fazia tudo com tanto amor, porque ela era puro amor. Por onde passava, deixava seu rastro de luz e alegria. Quando alguém da família ficava doente, era ela que estava à frente de tudo. Foi assim comigo, foi assim com o nosso irmão. Cuidou dele até o fim. Não conseguia ser diferente. Era como se carregasse o mundo em seu colo. Era a sua essência maternal. Apesar de não ter tido filhos biológicos, era a mãe de todos. Nossos momentos eram dignificantes. Eu tinha a minha casa, mas gostava mesmo era de estar na sua, pertinho dela, principalmente durante a semana, pois meu trabalho era bem perto de sua casa. Uma lembrança que tenho que me deixa muito nostálgica era que geralmente nos sábados nós duas não trabalhávamos. Eu dormia até mais tarde, mas uma coisa infalível para me tirar da cama era o cheiro do café que vinha da cozinha, pairando no ar. Sabia o que me esperava. Eu me levantava, colocava a cabeça para fora do quarto. Ela me via e dizia: olha o café! A mesa era posta com todo cuidado, com todo carinho, cheio de coisas gostosas, pães, bolos, cereais, frutas, suco. Chego a sentir o cheiro e o gosto daquele café da manhã. Sempre fico pensando, ainda bem que vivi intensamente a sua companhia. Ainda bem que valorizei cada gesto de carinho seu. Adorava a natureza, principalmente o mar. Nós tínhamos uma casa na praia, uma casa da família. Íamos para lá nas férias, mas eu já sabia que o primeiro dia seria só trabalho. Ela não me deixava descansar. Tirava tudo de dentro para pegar sol, lavava tudo, podava as árvores, a grama. Ufa! Mas depois de toda a fadiga, valia a pena. Ficava tudo limpinho, cheiroso. Era uma casa simples, de madeira, mas a representação do aconchego de um lar. Apesar de ter passado por diversas coisas ruins, sempre soube superar as dificuldades. Teve um casamento opressor, mas felizmente conseguiu dar fim. Minha irmã era muito elegante, vaidosa, gostava de se produzir. Era um pouco gordinha, gostava de comer bem, mas investia em roupas que lhe deixavam muito chique, principalmente quando ainda trabalhava. Unhas sempre feitas, cabelos impecáveis. Ah, gostava de um perfume francês, fazia coleção. Quando eu viajava, reservava uma parte do dinheiro para comprar o seu souvenir, que sempre foi o mais caro. Esse fato não falava para as outras irmãs, mas o dela era sempre o melhor. Ah, agora elas vão saber. Ela ficava esperando, porque já sabia que era assim. Quando recebia, além de outros presentes, ficava numa felicidade. Experimentava e dizia sorrindo: vou fazer sucesso com esse cheiro. Sou rica.
Caíamos na gargalhada. Trabalhava como funcionária pública. Era tão dedicada, tão responsável. Até levava trabalho para casa. Eu costumava dizer para ela: não seja tão durona assim. Fim de semana é para descansar. Mas ela não me ouvia. Conseguia dar conta de tudo. Saía para trabalhar sempre muito cedo. Não se atrasava um segundo. Ao contrário, era uma das primeiras a chegar no trabalho. Quando eu estava na sua casa, me levantava depois dela. Numa manhã de chuva torrencial, estava eu saindo do banho quando de repente ouvi um forte estrondo vindo da rua. Nossa casa ficava em uma avenida muito movimentada. Logo pensei: que horror! Deve ter ocorrido um acidente. Olhei pela janela da sala e o que vi foi aflitivo. Minha irmã estava estendida no chão. Devido à forte chuva, não vi o carro se aproximar. Saí correndo ao encontro dela, estava desesperada ao vê-la toda machucada. Por sorte, passava uma ambulância que a levou imediatamente ao hospital. Eu a acompanhei, não sei como tive tanta força para suportar aquele sofrimento. Não podia perder a minha segunda mãe. Ela era meu porto seguro. Com a ajuda dos céus, ela se salvou. A família toda ficou angustiada com aquele acontecimento. Ela não merecia aquele sofrimento. Sua recuperação não foi nada fácil. Ela dependia de mim para tudo, mas fiquei ao seu lado, cuidando dela. Não poderia ser diferente. Passaram-se alguns anos. Ela se aposentou e pôde se dedicar à sua casa em tempo integral. Não só à casa, mas era dedicada a toda a família. Ela era um anjo de doçura e bondade. Gostava de ajudar os mais pobres, fazia doações de cestas básicas, nunca falou nada para ninguém, mantinha anonimato. Essa é a verdadeira caridade. Fazia de coração. Doava também roupas e cobertores para amenizar o frio daqueles que necessitavam. Nossos laços de amor eram muito fortes, coisas de outras vidas. Tivemos a sorte de nascermos numa família com muito amor. Éramos amigas, confidentes. Estava sempre preocupada se eu estava bem de saúde física e emocional. Eu lhe contava todos os meus dissabores, meus conflitos internos. Vibrava com minhas conquistas e a recíproca era verdadeira. Tudo o que projetava era para ela que pedia conselhos. Ela sempre me encorajava a seguir em frente, por mais difícil que fosse o meu objetivo. Um dia, Deus resolveu que precisava de alguém altiva, alguém especial, precisava de assistência. Não teve dúvidas em quem chamar. Aí escolheu. Ela nos deixou precocemente. Ela foi serena, certa de que cumpriu o seu papel, certa de que tinha cumprido sua missão. Partiu espiritualizada, aceitando a sua grande viagem. Foi uma pessoa feliz, amou muito e foi muito amada. Deixou sua marca desenhada em nossos corações. Ficou a saudade. Hoje procuro seguir seus ensinamentos de bondade e amor ao próximo. Quando cozinho, eu me lembro dela, que fazia tudo com tanta dedicação. Sempre dizia que cozinhar era um ato de amor. E quanto ao nosso café da manhã de sábado, ainda consigo sentir o cheirinho do café e do bolo de laranja, que cada vez que faço sua receita,
ofereço a ela. Para minha irmã, que tinha o melhor abraço do mundo. Ai, gente, cada história é linda. Bom, saímos de uma história, vamos para outra. Acho que aqui vamos ter uma história relacionada ao mar. Pela ilustração tão linda do Dudu Andrade. Chama-se Quando Eu Vi o Mar. Chegamos em nossa casa nova à noite. Estava completamente curiosa. Não pude ver nada, tinha que ir dormir. Só era muito tarde. A ansiedade tomou conta de mim. Não consegui pegar no sono. Somente pela manhã poderia realizar o tão sonhado momento de conhecer o mar. Meu pai havia construído uma pequena casa na forma mais literal possível, porque realmente era minúscula, numa praia chamada Pinhal, litoral do Rio Grande do Sul. Aquele lugar era o suprassumo da luxúria para nós. Ela não possuía luz elétrica e nem água encanada, mas havia uma bomba d'água e, movimentando uma espécie de manivela, saía em abundância no balde já posicionado embaixo da torneira. A água era um pouco salobra, mas não tinha problema, era potável, usávamos para tudo. Acordei de um sono superficial com um raio da luz do sol que mirava os meus olhos. Havia frestas por toda parte. Naquele instante ouvi rumores na cozinha. Minha mãe já estava preparando o nosso café da manhã. Numa manobra acrobática, saltei da cama e já fui perguntando: "Vamos à praia, mãe?" Ela, com sua delicadeza, respondeu: "Calma, filha, vamos tomar o café primeiro." Eu e meu irmão mais novo já estávamos prontos, ansiosos para sair porta fora. Quando abrimos a porta da cozinha-sala, fiquei completamente paralisada com aquela imagem. Havia a nossa casinha, uns 2 vizinhos, um pouco afastados e mais nada. O resto era uma areia branquinha e uma vegetação rasteira, com muitas flores cor-de-rosa. Pegamos nossa bola gigante de plástico e saímos felizes em companhia de nossos pais. Para chegar até a praia, tínhamos que percorrer uma estradinha em meio às dunas, que mais parecia um labirinto. Aquele momento foi tão divertido. Nunca tinha visto ou tocado na areia da praia. Era a nossa estreia. Eu com 9 anos de idade, meu irmão com 7. A sensação era de descoberta e uma grande emoção, de pés descalços naquela areia fofa e branquinha. O percurso durou uns 10 minutos. Parecia uma eternidade. Queríamos chegar logo para ver aquela imensidão. O dia estava lindo, céu azul, algumas nuvens brancas, talvez para nos proteger do sol. Naquela época não existia protetor solar. O resultado conto mais adiante. Começamos a ouvir o barulho das ondas, sinal de que já estávamos muito perto. Meu coração começou a bater mais forte e meus passos se aceleraram para que pudesse chegar logo. Eu me lembro daquele momento como se fosse hoje. Era uma cena tão linda. Hoje, comporia uma canção. Vi uma espécie de casa de madeira branca no final da estradinha. Tinha um puxado à esquerda, com uma mesa rústica de madeira e 2 bancos. A minha primeira visão foi aquela: o puxado de pau a pique,
com o telhado de palha emoldurando as ondas do mar. Aquela montanha de água, muitos pássaros sobrevoando no céu e dando rasante na areia molhada. Toda a cena estava integrada. Era a coisa mais linda que meus olhos já tinham visto. A praia estava completamente vazia, com exceção das muitas gaivotas. A natureza em sua composição harmônica perfeita. A primeira coisa que fizemos foi sair correndo em direção à água. Minha mãe também estava muito empolgada, só que sabia que nós não podíamos entrar no mar sozinhos. Tínhamos a orientação de ficar nos molhando na beirinha. Aquele mar aberto, aquela imensidão, ficava ali, olhando para a direita e para a esquerda e não via o seu fim. Não tinha a menor noção da grandiosidade que são os oceanos e a diversidade marinha que existia naquelas águas. As ondas eram muito fortes, rebentavam, formando uma espuma branquinha na areia que banhavam os meus pés. E quando voltavam, sentia uma cosquinha. Não sabia o que era, mas meu pai me explicou que eram os mariscos, que são pequenos crustáceos, frutos do mar que se pode comer. Fiquei com pena dos bichinhos. As gaivotas faziam seu balé, como quisessem exibir o seu poder de voar, ao mesmo tempo em que ficavam nos olhando, como se dissessem: esse lugar é nosso. Minha mãe, sempre preocupada com o nosso bem-estar, levou uma garrafa de água e algumas frutas para fazermos um lanche. Eu e meu irmão brincamos muito, felizes por estarmos naquele lugar tão lindo. Entramos na água com nossa bola gigante de plástico e colorida, que havia ganhado no Natal. Num descuido, a bola escapou e se foi. Não tinha como pegá-la. As ondas a levaram. Ia devagar numa onda, voltava quase até a beira, tornava. E nós ali, só observando aquela imagem. Hoje, quando lembro daquela cena, vejo como uma poesia. Não fiquei triste na época. Pensei, se o mar a quis, é porque ele quer dar para alguma criança pobre que mora do outro lado do oceano. Minha mãe nos chamou para que voltássemos para casa. Já era quase meio-dia e tínhamos que almoçar. Também porque o sol já estava ficando muito forte. Depois do almoço, descansamos. E como criança tem uma energia inacabável, queríamos explorar as redondezas de nossa casa. Quase em frente à nossa, havia uma outra casa. Vimos duas meninas brincando. Caminhamos até lá e elas nos olharam e convidaram. Vamos brincar? É incrível como criança tem facilidade de se relacionar. Não existe vergonha. Nós adoramos a ideia. Já havíamos firmado uma amizade. Naquele mesmo dia, a mãe delas nos convidou para fazer um passeio até as dunas. Nossa mãe permitiu que fôssemos. Percorremos um caminho no lado oposto à beira do mar. Fomos conversando, rindo, contando coisas da nossa escola. Quando chegamos, quase não conseguia acreditar no que via. Eram dunas gigantes. Subimos até o seu topo e de lá de cima deslizamos até embaixo. Do outro lado havia um lago formado com água da chuva. Ele era raso, água transparente. Pudemos tomar um banho ali também.
Brincamos durante algumas horas. Eu me lembro com muito carinho daqueles momentos. O sol começava a se pôr. Já era a hora de voltarmos para casa. À noite, estávamos exaustos, mas muito contentes pelas lindas aventuras vividas naquele dia. Também pelas amigas que havíamos feito. Amizades essas que permanecem até o dia de hoje. Ah, o sol nos mostrou seus resultados. Parecíamos 2 camarões. Minha mãe passou um creme hidratante que aliviou consideravelmente a ardência. Aquele mar, aquela casinha, durante toda a infância e adolescência, foi nosso paraíso nas férias. Ali recebíamos os nossos amigos e os amigos de nossos pais. Ali fomos muito felizes. Eu e meus irmãos guardamos com carinho essas lembranças em nossos corações. Que gostoso, né? Como é bom ter boas lembranças. Bom, eu pretendia ler mais uma história, mas a próxima história é um pouco longa e aí o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Então, vai ficar para o próximo vídeo. E no próximo vídeo, nós encerramos as histórias de Maria. Poucas histórias, que pena, né? Vamos sugerir para a Graça contar mais histórias num outro livro, quem sabe, né? Esse foi o primeiro, quem sabe de muitos outros. Fica aí a sugestão, Graça Matiello. Bom, um abraço para vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Peço que não se esqueçam do seu like, é muito importante. O YouTube adora um like, adora um comentário, adora um compartilhamento dos vídeos. Ah, ele adora. E aí ele fica feliz e também compartilha os nossos vídeos. Oferece aos seus acompanhantes aqui que frequentam o YouTube, né? Fica sempre aquelas sugestões, né? Vocês veem quando vocês entram aqui, que o YouTube fica sugerindo vídeos pra gente. Então, se ele vê que as pessoas gostam do nosso canal, eles vão fazer isso também com os nossos vídeos. Aí vão chegando mais pessoas que vão usufruir dessas histórias tão lindas, não é? Deste livro e de outros que nós já lemos aqui. Tá bom? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Hoje é sexta-feira. Desejo para vocês um final de semana maravilhoso, com acontecimentos que deixarão lindas lembranças para vocês. Tá bem? Tchauzinho, então. Até!